E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 25. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional no aplicativo, é o devocional número 25, cuja temática é chamado para quê? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo muito utilizado no meio evangélico, né? Cada um de nós, será que tem um chamado? Será que Deus tem um chamado específico para cada um de nós? Ou Deus tem um chamado universal e nós nos encaixamos nele? É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Pessoal, quero te lembrar, se você ainda não baixou o nosso app, você entrar na sua loja de aplicativos e baixar o nosso app, que é Pão Diário Universitários. Entra lá. E assim, galera, tem muito conteúdo irado, tanto o nosso devocional aqui, o Conexão Universitária, como devocionais, planos de leitura escritos por outros voluntários aqui no Ministério e também conteúdos dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da Yes He Is, do The Bible Project, do Parábolas Geek. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso app. E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades aqui no Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia, estou no 10º período, tenho 24 anos, sou membro da Alcance Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets aqui na PUC do Paraná e fiz parte da liderança da rede universitária também. Então, mas eu tô aqui toda semana, me apresento toda semana e hoje eu tenho a honra de ter dois amigos aqui para falar sobre esse tema tão importante que é sobre chamado. E eu queria que eles se apresentassem. Pastor Mário, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Queria que você se apresentasse. Seja muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Obrigado. Pastor Mário Nakamura, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Me tornei reverendo aí depois de cursar teologia na FATIP, em dezembro de 2021. Também sou formado em ciências contábeis, tive uma metalúrgica aí por 10 anos e estou aqui servindo nessa comunidade onde eu me converti há 15 anos atrás e entendi a respeito desse chamado, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Tenho 33 anos, casado com a Rayane de Souza aí, fazem uns 5 anos e líder de célula também, sou apaixonado pela visão celular, apaixonado por jovens, e é um prazer estar aqui com vocês, que Deus fale ao coração de cada um aí. Amém, pastor. Glória a Deus. Obrigado por ter topado participar aqui conosco. E a gente também tem aqui a Malu. Malu, seja muito bem-vinda. Se apresenta um pouquinho para a gente. Oi, boa tarde. Eu sou a Maria Luísa, Malu. Faço Direito aqui em Dourados também. Sou de Dourados, da mesma igreja que o pastor Mário, inclusive. E estou me formando. Sou do grupo de jovens da IPI de Dourados. E sou líder em treinamento também. Líder em treinamento. Eu sou líder de célula. Show de bola, Malu. É um prazer ter você aqui conosco também. Então, vocês viram, né, pessoal? Você que está nos acompanhando, que hoje eu estou em desvantagem, né? Tenho dois que se conhecem, que são amigos, que são da mesma igreja. Então, hoje eu estou na desvantagem aqui, mas tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Galera, bora para a nossa temática, então. Chamado para quê? Então, assim, vamos falar sobre esse tema tão relevante, né? Eu sempre falo que falar sobre chamado é mexer comigo, porque eu gosto muito da temática, então tenho certeza que vai vir muita coisa legal desse bate-papo. E eu queria começar perguntando para Malu. E aí, Malu, você acha que Deus tem um chamado, tem um propósito para cada um de nós? Diz aí o que você pensa a respeito disso. Com certeza, né? Eu acredito que o nosso Deus, ele é um criador de uma criação inteligente e nada do que ele faz é vazio, nada do que ele faz não tem um propósito, uma razão de existir. Nós, inclusive, acredito que todos os seres humanos que nascem, que Deus permite que vivam, tem um motivo para estar vivos, né? Tem uma razão de existirem. E tem, sim, um propósito, com certeza, um chamado. Muito bom, Malu. E aí, pastor, você acha que a gente tem mesmo esse chamado, esse propósito? Será que Deus tem para cada um de nós mesmo? Cara, acredito muito no chamado. Eu tenho uma história assim de bem de rolê no mundão, antes de conhecer Jesus, sabe?
E era desesperador. Talvez você que está escutando aqui caminhe também longe desse chamado, onde você vai de lugar em lugar, você vai de beco em beco, você vai de pecado em pecado, e aquele vazio dentro do seu ser nunca é saciado. Por quê? Certamente você não está cumprindo o chamado que Deus tem para a sua vida, você não está cumprindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, acredito sim que temos chamados aí para atender, temos direções que o Senhor tem para nossas vidas, e creio muito nessa bondade, nesse relacionamento que o Senhor desenvolve com a gente, para poder estar alinhando, né, o centro da vontade dele com o chamado que cada um tem nessa jornada aí, como a Malu disse, chamada vida. Muito bom, pastor. Eu acho que isso é uma temática incrível de se falar, porque uma razão para viver nós já temos, né, que é Cristo. E ponto final, né? Cristo se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós. Isso já é um motivo suficiente para que nós vivamos. Mas o chamado é aquele quesinho a mais de entender o nosso papel no plano de Deus, né? E quando nós olhamos para essa forma, eu acho incrível como a forma criativa de Deus, acho que isso que a Malu falou, né, de Deus ter criado seres inteligentes e criativos também, e Deus é um Deus criativo, né? Eu tenho certeza que o meu chamado não é o mesmo do pastor Mário, não é o mesmo da Malu, não é o mesmo de você que está nos ouvindo, porque Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que sabe da nossa personalidade também, sabe onde nós vamos nos encaixar, onde nós vamos ser mais efetivos naquilo que devemos fazer e naquilo que gostamos de fazer, né? E eu gostaria de perguntar para o pastor Mário, e aí, pastor, será que existe, então, um chamado universal e um chamado específico? Como que você acredita nisso, pastor? Bom, de acordo com o que eu aprendo na palavra de Deus, quando eu olho para as histórias de Jesus, eu entendo assim o chamado para ser filho, sabe? Existe um chamado sim universal, que é o chamado para ser filho, o chamado à obediência, o chamado aí a fazer discípulos. São vários chamados assim, né? De direções e situações que o Senhor tem para nossas vidas e que é a proposta de Deus para com os filhos. Então, chamados gerais, né? Que eu diria. Chamado para obedecer, chamado para viver a palavra de Deus, chamado para ser um missionário onde Deus permite que você esteja, né? E um chamado específico, como você colocou na pergunta aí, é o chamado onde você consegue desenvolver melhor aquilo que Deus colocou dentro de você. Existem linhas que nós conseguimos fluir melhor. Sim. Eu, antes de me tornar um líder de célula, eu fui 7 anos líder de célula, depois eu parei por uns 3 anos aí nessa questão, quando eu fui estudar teologia, que eu tive que me envolver intensamente naqueles estudos ali, e aí eu saí um pouco desse cenário de liderança de célula, né, mas continuava como supervisor e como líder de jovens, e agora, há 1 ano e meio, eu já assumi novamente célula, e hoje retorno, inclusive, minha célula. Estou muito feliz que eu treinei outra pessoa, ela está assumindo essa célula, eu estou nesse processo de multiplicação e transição de célula, e hoje lá deu, 28 pessoas na célula. Uau, cara. Que demais. E eu falei, hoje eu vou estar gravando com a galera incrível lá, assume lá, e é isso. Ela teve também esse chamado a respeito de liderar a célula, cuidar de pessoas. Então, acho que são chamados específicos que Deus coloca para cada um e poder desenvolver, derrama dons, talentos, né? Áreas que nós temos essa facilidade de fluir aqui. Muito bom, muito bom. E aí, Malu, o que você acha, né? Existe esse chamado universal e esse chamado específico? Existe, né? Eu lembrei de um texto lá em 1 Pedro 2,9 que fala que nós somos chamados para sermos geração eleita, né? Sacerdócio real. Então, somos filhos de Deus, né? Somos chamados para sermos feitos filhos de Deus e fazemos parte desse grupo. Dessa geração que vem para fazer uma diferença no mundo, né? Que vem para causar um impacto. E tem também lá em Mateus 28, o ID, que nos chama para irmos e pregarmos, evangelizarmos e fazermos discípulos pelo mundo, né? Então eu acredito que existe sim um chamado universal. E eu também acredito no chamado individual, em que cada um tem um ministério para trabalhar, cada um tem uma obra para fazer algo assim, para cumprir no tempo de vida que Deus nos dá, né? Acredito nisso aí.
Muito bom. Eu acho incrível isso, porque na minha trajetória, quando eu nasci num lar cristão, mas eu dei meu rolê ali dos 12 aos 15 anos, assim, eu dei meu rolê no mundo. E depois disso, né, tendo esse entendimento que, olha, eu não fui criado somente para, né, estar aqui nessa terra e ter um trabalho, né, e depois constituir família, e é isso, acabou por aí, sabe? Por mais que sejam coisas importantes, né, mas eu sabia que havia algo a mais, né, algo maior de ser feito para, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. E eu, né, depois de ter voltado para o Senhor de todo o coração, eu falei, Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? E eu super valorizei esse chamado, né, olhando de um lado para o lado do chamado específico, né, tipo, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Eu quero fazer a sua vontade. Meu Deus, desespero. E aí eu lembro que eu coloquei o chamado de Deus acima do Deus do chamado, sabe? Então, isso mexeu muito comigo na época, porque eu fui atrás de algo para fazer, mas isso que o pastor Mário falou, em primeiro lugar, de ser chamado a ser, né, um filho de Deus, eu ainda não sabia. Você ia falar, pastor? Sim, exatamente complementando o que você acabou de falar. Acho que a dificuldade do jovem cristão, não. Acho que a dificuldade do cristão hoje é o cara entender que, primeiro, antes de fazer, você precisa ser. Quer dizer, antes da gente ser, eu creio que por Deus e toda a sua soberania nós já somos. Né? Nós não precisamos ser. Nós já somos por aquilo que Deus já fez, já sacrificou, entendeu? Por tudo que Deus já planejou, o sacrifício de Jesus na cruz já nos tornou, entendeu? Então, assim, só que é uma grande crise, realmente. A gente experimentou um pouco disso também nesse tempo de pandemia, onde a gente ia para culto, saiu uma vez aqui, decreto, por exemplo, de 9 pessoas só para a igreja fazer transmissão. Nossa. Então, tipo assim, tinha 3 pessoas do louvor, um para filmar, um para abrir a igreja, e ficou terrível, cara, porque a gente saiu de um culto lá, nosso maior culto antes da pandemia foi 240 jovens, e a gente foi para um cenário de poder reunir 9, e o resto estava todas as suas casas tendo que ser. Cara, é uma dificuldade, só que é o mais importante. Eu creio que com o tempo a gente precisa dessa maturidade, né? Nós precisamos compreender que nós somos, e depois nós vamos fazer para Deus, porque a gente fica muito ativista, muito realizador apenas, sem ter profundidade na identidade, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é um ponto-chave também para entender que, assim, nós sabemos que Deus, ele já liberou seus decretos na sua palavra, né? Você mesmo, pastor, já acabou falando aqui, né, de ser chamado a filho de Deus. A Malu falou sobre, né, somos chamados a nação eleita, né, raça eleita, enfim, e assim, muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, né, buscando um chamado específico, né? Não, eu quero saber se eu vou ser jogador de futebol ou se eu vou ser missionário na Ásia, né? E, cara, eu não estou fazendo nem o que é básico, né? Que a palavra de Deus está me dizendo para eu ser ou fazer também, né? Está dizendo assim, né? O chamado, né, ao ID, né? Vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Se eu não estou fazendo nem isso, por que será que Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, não, mas é que você não tem que pregar, você tem que ser jogador de futebol, entendeu? Não, para você é uma exceção, entende? Não vou te deixar de fora desse rolê aqui, era só para os apóstolos, não. E para você vai ser jogador de futebol. Não é assim, né? Nós sabemos que Deus tem esse chamado a todos, nós devemos cumpri-lo, e eu acredito que isso é uma forma de nós descobrirmos essa intencionalidade de Deus para o nosso chamado. E eu queria entrar em mais uma pergunta para a Malu, né, sabendo disso, né, de todo esse propósito de Deus para a humanidade, que o sonho de Deus, que é habitar entre os homens e ter relacionamento com eles, nós precisamos entender qual é o nosso papel no plano de Deus, né? E como que nós identificamos isso, Malu? E, em outras palavras, né, como que nós identificamos nosso chamado? Diz aí pra gente. Então, né? Primeiro, você é filho de Deus. Tem que ter a identidade bem firme em Jesus. Tipo assim, não, quem eu sou? Primeiro você é alguma coisa, depois você faz, que nem a gente está falando aqui, né? Então, a partir do momento que você tem a sua identidade em Cristo bem firme, aí
aí você ora. Aí o jeito é buscar em Deus, é perguntar, Senhor, para que o Senhor me criou? Porque isso essa questão do chamado, o individual, né? Ele é individual, então ele não vai ter lá na Bíblia, Maria Luísa, você foi chamada para isso. Vamos procurar agora o meu nome lá na Bíblia para ver para que eu fui chamada. Você é chamado lá em Mateus para o ID, né, para fazer discípulos. Inclusive, uma coisa bem legal que eu pensei também, não pede para a gente só pregar, é para fazer discípulo. Pesa diferente, mas isso vai fugir muito da temática. E aí você vai orando e buscando em Deus, né? Senhor, quais são os meus talentos, quais são os meus dons, as minhas afinidades, onde é que eu atuo melhor, qual que é o meu ministério, para onde que eu vou, o que que eu faço, com quem que eu converso, e Deus vai orientando. Uma coisa que eu acho muito massa, assim, é que na Bíblia a gente tem vários relatos, né, várias histórias, e uma história que me chama muita atenção em relação a isso de chamado é de Abraão, porque Deus chega para Abraão e fala, olha, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então, basicamente, Deus chega para Abraão e fala, vai indo que eu te mostro. Só pega e vai, entende? Então, muitas vezes Deus vem para nós e fala, pega suas coisas e vai indo que eu vou te mostrando. E a gente vai, assim, em passo de pé. Mas tem outras pessoas que Deus, ele fala claramente, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. Tipo Moisés, quando Deus chama ele fala, eu preciso que você tire meu povo do Egito e leve eles para a terra prometida. Então, assim, tem casos e casos, tem pessoas e pessoas, é muito, assim, é muito individual, é muito pessoal, é muito, assim, você e o seu relacionamento com o seu pai, o que ele quer que você faça, o que ele vai te falar, né? Então, para mim, assim, para identificar o chamado, tem que ser buscando a Deus. Tem que ser no relacionamento com ele. Não tem como, né? Muito bom, Malu. E aí, pastor, como que você acha que a gente identifica, né, esse nosso papel no plano de Deus, o nosso chamado? Diz aí. Sim. De forma bem prática, o que eu posso falar para a galera aí que tá acompanhando a gente? Pode ser algumas formas que eu tenho observado, por exemplo, na prática com a nossa turma aqui. Alguma coisa que você se identifica ou que você admira. Por exemplo, no meu caso, eu sempre me identifiquei demais com jovens, sabe? Eu via Pastor Lucinho, Pastor Lipão, essas galera assim, sabe? Que era mais doida, que era mais pastorzão mesmo de jovens. E aquilo sempre foi algo que se identificava comigo. Eu falava, cara, tem alguém que se importa com a juventude, sabe? Tem alguém que para a sua vida para poder pensar a respeito dos jovens. Tem alguém que vai lá na universidade para falar com aquele bando de maluco. Até quando aconteceu comigo, né? Eu era muito baladeiro, tive muito problema com álcool, droga. E aí, tipo assim, tinha pessoas que paravam para poder investir na minha vida e ficar falando de um tal de Jesus que me amava, que tinha outra proposta de felicidade, tarará. E aí isso foi algo que eu me identifiquei demais. Então, uma das formas que você pode identificar o seu chamado é aquilo que você tem, que queima teu coração, sabe? É aquilo que você olha, você começa a ter uma admiração por aquilo, você começa a ter uma afinidade por aquilo, ou se não, algo que te projeta muita dor, pode ser um testemunho para o seu futuro. Eu compartilho muito isso aqui na minha casa, junto com a minha esposa, e eu falo bastante para ela. Tem certas situações e provações que nós passamos que nós intensificamos orações, jejum, conversa sobre o problema, conversa sobre depender de Deus. E eu tenho muita tranquilidade e certeza assim, que todo problema, todo grande problema, ele depois vai virar um grande testemunho. Então pode ser uma forma também de Deus nos chamar para solucionar esse tipo de problema. E outro que veio à minha mente também é onde você se inconforma, sabe? Onde você é um inconformado, por exemplo. Eu era muito inconformado em ver, por exemplo, que nosso rolê era sempre a mesma porcaria, cara. Era sexta-feira, sinuca, barzinho, cachaçada, cigarro, ficar bêbado, arrumar amizade, brigar depois por causa das mesmas coisas, e virava um ciclo, entende? E aquilo ficava algo que gerava inconformidade no meu coração. Eu ficava inconformado com aquilo. Eu falei, cara, não é possível que é só isso a vida, sabe? Não é possível que para a juventude, onde a gente tem mais tempo, mais recurso, talvez não mais recurso,
mas mais tempo, disposição, mais gás aí para queimar. Eu falei, não é possível que é só isso. E gerava muito esse sentimento de revolta dentro de mim. E foi a área onde Deus me chamou e eu percebi que foi a área que Deus levantou meu chamado, por exemplo, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é chave para a gente entender, porque eu gostei muito do que você falou, pastor Mar, porque eu também, eu sou dessa tese também de que ou Deus coloca uma paixão muito grande por algo, ou uma indignação muito grande por algo, né? O que te dá uma dor no peito, né, de inconformismo mesmo, né, que você olha para aquilo e fala assim, cara, isso não pode continuar dessa forma, alguém precisa fazer alguma coisa, né, e quem sabe, talvez, né, conforme a palavra de Deus, né, mostra algumas coisas em relação a isso, talvez você seja essa pessoa, né, então eu acho incrível a maneira como Deus, ele vai colocando, né, pinceladas disso no nosso coração. Eu lembro muito forte quando Deus foi falando a respeito do que ele queria para mim, e eu lembro que, assim, eu tinha um maior desprezo pelo Brasil como nação. Falou assim, nossa, eu não vejo a hora de ir embora daqui, né? Assim que aparecer uma oportunidade, tô vazando. Nossa, meu Deus, nossa. E aí, cara, Deus começou a colocar um amor pela nação, comecei a orar pelo Brasil, comecei a interceder pelo Brasil. Falei, mas isso aqui tá muito estranho, cara. Isso aqui não tá muito certo, isso aqui, Deus. O que tá acontecendo aqui? E aí, até o ponto que quando Deus me disse, né, que eu tinha algo específico para realizar aqui no Brasil, aí aquilo não foi surpresa para mim, né, porque ele estava preparando o terreno para que eu recebesse essa palavra, sabe? Então, eu vejo muito Deus cuidando do nosso coração nesse sentido. E da mesma forma, eu vejo que algo muito importante, além do que a gente já falou, é ter um coração disposto e um coração de servo, né? Não adianta, por exemplo, assim, eu tenho um chamado missionário para Tailândia, e, por exemplo, eu não sirvo na minha igreja local, eu não ajudo na recepção, eu não ajudo a amontoar cadeira, eu não sirvo em nenhum ministério. Cara, você acha que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, não faça isso aqui, deixa para fazer quando você estiver lá na Tailândia, sabe? Muitas vezes a gente tem essa mentalidade que, não, eu só vou fazer, então, quando eu estiver no lugar onde Deus me colocar, mas é muito pelo contrário. Deus, ele nos forja e a gente só vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo, né? Quando, de fato, esse lugar que seria o chamado pleno do que a gente vai viver em Deus, ele chegar, mas ele vai nos formando nesse lugar. Eu tenho certeza que o pastor Mário, ele não se tornou pastor só quando foi ordenado pastor, né? Ele foi se tornando pastor. Então, essa que é a beleza do chamado de Deus. E eu queria perguntar para vocês, e aí, pastor, começando por você, como é que você identificou o seu chamado? Conta aí pra gente. Cara, eu sempre falo aqui nas pregações, testemunho a respeito disso, mas na minha galera, assim, eu era o mais improvável, eu acredito. Que eu era o mais, como que eu vou dizer? Falando abertamente, eu creio que estou falando para jovens aqui da cabeça bem madura, mas assim, na boa, real, eu era o mais bêbado, eu era o mais bagunceiro, eu era o mais boca suja, eu era o mais perdido de todos, e assim, para mim sempre tinha várias outras pessoas ali mais preparadas do que eu. E aí eu fui me dispondo, cara. Eu nunca tive preguiça de servir a Deus, nunca tive preguiça de me colocar à disposição do Senhor. E sempre coloquei assim, Deus, eu tô aqui porque deve o que o Senhor precisar de mim, vamos embora. E fui aceitando os chamadinhos de Deus, né? Tipo, cara, vou precisar de gente na recepção, bora lá. Vou precisar de gente vamos visitar a célula, vamos fidelizar numa célula, vamos consolidar um trabalho lá com a gente, vamos, bora. E eu fui aí entendendo esse chamado, primeiro da forma que ele me aceitou, aí depois me tornei aí auxiliar de célula, depois líder de célula, isso há mais de 10 anos. E sempre dizendo sim aos chamados de Deus, só que eu sempre fui muito sincero, falei, Deus, logo eu não. Tem o fulano que fala melhor do que eu, tem o outro ciclano ali que tem mais, sempre tem o melhor, tem mais recurso. E Deus sempre trazendo no meu coração uma testificação de que pode existir pessoas mais capazes, mas Deus ele faz coisas grandiosas através dos mais disponíveis. E aí eu fui dizendo sim para a liderança de célula, sim para ser líder dos jovens, sim para ser supervisor de células, e Deus sempre... E de repente, quando eu percebi, eu estava fazendo teologia, né, eu falei, depois que eu me formei em contábeis,
Eu falei assim, ó, nunca mais eu entro na faculdade. Foi um negócio muito difícil para mim, né? Eu falei, nunca mais eu vou mexer com negócio de formação. E eu tinha um metalúrgico, uma empresa já consolidada no mercado há 10 anos, mexer com estruturas metálicas. Eu falei, cara, eu já tô no meio dos jovens, acho que eu vou fazer essa teologia só para... que eu acho que vai ser mais uma etapa, mas, né, vamos lá e tal. Quando eu fui ver, eu estava, tipo assim, fazendo teologia, já falei com uma igreja local, falei a respeito do meu desejo sobre o chamado de ser pastor, e aí fui dizendo sim para tudo, cara. Deus foi alinhando, e eu falar outra coisa que eu sempre falei para Deus, eu nunca vou ser pastor apenas de uma vocação só, né? Tipo, só pastor. Eu quero ter outra renda, eu quero ter minha empresa, eu quero não depender da igreja exclusivamente. E Deus vai quebrando. Quando eu fui ver, eu estava mandando carta aqui para o conselho, pedindo para o meu pastor titular, que é o pastor Edson, pastor, eu estou querendo trabalhar integral, estou querendo fechar minha empresa, acho que eu estou ficando muito maluco. Só que não, foi um processo de estar dizendo sim para Deus, de estar dizendo, né, bora Jesus. E é isso, cara. Eu acho que Deus vai também confirmando a respeito de pequenas etapas e pequenos sim. Exatamente o que você disse. Eu, podia ser um missionário lá no Nova York, né, mano? Ser missionário de evangelizar nas cafeterias de Nova York, né? Só que eu falei, cara, Deus precisa dos jovens aqui para eu alcançar os douradenses, os universitários, né? Mas eu acho que é isso. A partir de pequenas etapas, Deus vai se revelando o grande plano. E eu acho que Ele não revela tudo de uma vez, até porque Ele conhece a gente, cara. Se Deus chegasse para mim há qualquer tempo atrás, falar assim, Mário, eu vou fechar a tua empresa, você vai entregá-la para mim, depois de 10 anos que você investir nessa empresa, você vai fechar ela, vai se dedicar, integrar ao meu ministério. Eu ia falar, eu ia morrer, eu acho que ia sair correndo, sabe? Eu ia pular fora, falar, não. Que Deus é esse, então, que vai me tirar a minha segurança, né? Então, acho que Deus ele vai cumprindo, assim, etapas com muita sabedoria que Ele tem, com muito amor, e Ele vai preparando nosso coração, né? Muito bom. E você acha que, né, quando que houve esse arder no coração pelo ministério? Cara, sempre, depois de um tempo, né, de eu liderando célula, liderando jovens e estando à frente de tudo isso, eu comecei a desejar mais. Por exemplo, eu ia atender um cliente, cara, fechar um serviço, sei lá, de 30, 40, 50 mil reais lá, eu ia fechar esse negócio, eu vi que eu comecei a ficar estranho, assim, quando eu ia tão empolgado para fechar esse negócio, quanto para ir para uma célula. Tipo assim, quando para ir evangelizar, quanto... Aí eu falei, cara, parece que minha vida tá tomando um outro rumo. E aí a gente fica, acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu tô muito crente, né? Só que quando o meu coração, eu digo assim, Deus começou a colocar de pouco em pouco esse desejo que hoje ele direciona minha vida, minha família, né? Ele vai colocando desejo. Quando eu fui ver, eu não me via fazendo outra coisa, sabe? Eu não me via em outro lugar, eu não me via fazendo outra coisa, eu não me via mexendo com outra galera, assim, a não ser jovens, e isso tomou conta do meu coração e tá aí, queima até hoje. Eu acordo e durmo, literalmente, aí, pensando nos jovens, pensando em estratégias, buscando de Deus capacitação, sabedoria, discernimento, né? É uma jornada incrível, mano. Que demais, pastor. E aí, Malu, chegou sua vez, conta aí pra gente. Então, né, assim, vou ter que contextualizar. A vida inteira eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, assim, eu cheguei a ter uma época da minha vida que eu tinha praticamente uma fobia social, não gostava de gente, não gostava de ser humano, e, assim, a minha mãe, inclusive, era muito preocupada comigo, porque eu não conversava, não tinha amigo, eu estava sempre lendo, sempre me escondendo na biblioteca, sempre com medo de falar na escola, sabe, eu era muito, muito fechada. O meu sonho, até eu fazer uns 11 anos de idade, era me mudar para o meio de uma mata, construir uma casinha na árvore e ficar lá sozinha, entendeu? Então, tipo assim, eu não gostava de gente. E aí que, cara, assim, não sei o que aconteceu. Deus foi trabalhando na minha vida aos poucos, eu comecei a perder esse medo, comecei a fazer amigo. Eu lembro, assim, que eu cheguei no ensino médio, eu consegui fazer amizade com um pessoal ali, assim, continuava me escondendo muito, continuava muito tímida, mas foi uma barreira que eu quebrei. E aí que eu fui para a rede de jovens quando eu passei na faculdade, né?
tipo assim, para andar com o pessoal que tinha um papo mais meu, assim, mais universitário, mais, assim, faculdade, emprego, esse rumo aí. E aí que eu fui pulando de célula para célula, tentando achar um lugar em que eu conseguisse, assim, não ficar tão desconfortável. E olha, nessas eu achei uma célula ali que foi uma bênção, que ali eu fiz, assim, uma amiga de um jeito totalmente aleatório. A gente estava no culto junto, assim, o pessoal da célula sentado junto. Ela tinha acabado de chegar na igreja, eu tinha acabado de chegar na rede. Aí o pastor, inclusive foi o pastor Mário, falou pra gente orar com pessoas que a gente não conhecia. Ela virou para mim na hora e falou: ora comigo. E aí ela disse: eu acho que a gente vai ser muito amiga. E, cara, isso aí faz uns 4 anos, minha melhor amiga, assim, Que demais. queridíssima. E ali naquela célula eu me senti, assim, muito encaixada, me senti muito bem-vinda, muito acolhida pelo grupo, sabe? E assim, criei laços ali com irmãos que realmente marcaram a minha vida. Aí o meu líder começou a cantar, tipo: e aí, Maria, você não quer ser líder em treinamento? Eu falava: não, de jeito nenhum, obrigada. Só de jeito nenhum. Mas aí, o que acontece? Eu caí na banda da rede, o que é muito pior do que você ser líder. Porque uma coisa é você cuidar de um grupinho ali, outra coisa é você pegar um microfone e cantar na frente de um monte de gente, né? Para quem tinha Olha, quase fobia social. então, aí eu comecei a cantar com a banda. Aí essa célula aí, o pessoal começou a casar, começou a noivar, cada um foi para o seu canto. Eu fiquei lá sobrando. Daí eu fiquei sem célula nisso. Uma menina que eu conhecia da outra rede lá, da época dos adolescentes, chegou em mim do nada. Ela falou: Maria, vamos abrir uma célula universitária. Vamos aproveitar que a gente está estudando à noite, vamos abrir. Aí quando eu vi, eu falei: tá bom. Quando eu vi, eu estava liderando a célula, recebendo lá em casa. Aí quando eu vi, me passaram a liderança e aí eu fui me dispondo, fui falando sim. E estamos aí, desse jeito. Aí eu me apaixonei por célula, me apaixonei por liderar, por cuidar das pessoas, assim, de perto, sabe? Eu nunca tive facilidade com evangelismo, com conversar com estranhos, né? Mas ali na célula eu comecei a aprender, assim, essa questão de discipular, essa questão de acompanhar de perto, de estar orando, de estar levando a palavra e delegando função também, engajando o pessoal, trazendo para perto. Aquela pessoa ali que está chegando, que está mais deslocada também, encaixar, envolver, fazer conversar, tudo isso, assim, fui me apaixonando por isso. Eu falei: cara, tá aqui, meu lugar, tá tudo certo. Que demais. Isso. Que demais. Que massa, Malu. Eu já falei outras vezes aqui, né, de como, né, eu identifiquei aquilo que Deus queria para mim, mas alguns pontos relevantes são que quando Deus quis falar comigo de fato sobre o assunto, eu entrei em crise, porque no início eu achava que Deus queria uma coisa para mim, mas na verdade eu não conhecia quem Deus era. Aí eu fui conhecendo Deus, daí ele me mostrou que na verdade não era aquilo que ele queria para mim. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Eu fazia cursinho para medicina e tentei por 2 anos e não passava de jeito nenhum, estudava que nem um maluco e não tinha jeito de passar. E eu falava assim: Deus, mas o que está acontecendo? Entendeu? Entendeu? Essa é sua vontade, mas como assim não tô passando? O que o senhor quer? E aí eu lembro que quando eu entrei no cursinho de novo e tal, eu assim meio tipo desanimado, mas falei: vamos lá, porque é a vontade de Deus para mim. Eu comecei a ouvir o Espírito Santo todos os dias, durante um mês inteiro. Ele me dizia assim: não é o que eu tenho para você. Eu chegava no cursinho, eu sentava, eu tentava prestar atenção na aula, eu não conseguia prestar atenção, e aí Deus me dizia: não é o que eu tenho para você. Eu falei: Deus, e aí então? Você vai ter que falar comigo, porque se não é isso, para onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, enfim. Aí foi todo um processo, né, para entender, né, onde eu estou hoje, e eu de fato tenho esse entendimento também de estar no ministério de forma integral, e aí eu quis fazer um curso que me ajudasse a entender as pessoas e fosse um aliado do ministério, que é a psicologia. Então
esse lugar de estar me preparando para que quando esse dia chegar, eu vou ter dado passos em direção àquilo. E queria perguntar para vocês, né? Qual é essa diferença entre dar passos, né, que contribuam para aquilo? Porque muitas pessoas às vezes têm aquela ideia, né? Não, se eu tenho chamado, né? Ou tem aquela crença, né? Quem tem promessa não morre, né? Como se tipo assim, não, vai ser. Se eu for entrar num avião, eu não vou morrer, porque Deus tem um chamado para minha vida e eu não morro. Mas tem aquela crença de que eu não preciso ajudar Deus, ou enfim, mas a gente consegue sim dar passos em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Como que foi isso para você, Malu, de dar passos em direção àquilo que contribuam para que o plano de Deus se cumpra através de você? Pergunta complicada. Essa não estava no script, né? Essa não estava. Assim, fui orando. Tipo assim, eu tinha comentado, né, inclusive, que tinha entrado para a banda e tudo. Teve um momento ali que eu tive que decidir entre a banda e entre a célula. E são dois ministérios diferentes, né? Um é de pastoreio ali, um de discipulado, de cuidado, outro é adoração. Vai para rumos diferentes. E aí que eu tive que pegar, assim, e orar e falar, Senhor, e agora? Para onde que eu vou, né? E aí que ele me mostrou, tipo, não, seu lugar é na célula. Saí da banda e fui ali. Então, tipo assim, a resposta para mim, para 99% das coisas é relacionamento com Deus. Se você tá com um relacionamento com Deus, você busca ele vai te orientando. É aquele texto, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas são acrescentadas. Então, tipo assim, você tá buscando a Deus, você tá falando com ele, tá se relacionando com ele, lendo ali a Bíblia, orando, conversando com ele vai orientando, ele vai falando, é por aqui, agora vai aqui, agora faz isso, agora faz aquilo. E essa questão, assim, do cristão invencível, né? Não, vou entrar no avião, não vou morrer porque tem chamado. Cara, assim, o futuro não me pertence. O tempo que Deus tem para mim na Terra, esse spoiler aí, ele não me jogou. Então, assim, o jeito é ir se relacionando e vai indo um dia de cada vez e vai obedecendo nas pequenas coisas, nas grandes coisas, e é assim que você cumpre seu chamado um dia de cada vez, né? Muito bom, muito bom. E aí, pastor, como é que a gente se prepara para chegar nesse lugar? Cara, eu acho que a gente não pode atrapalhar, né? Eu acho que os planos de Deus e até mesmo o seu chamado. E é algo realmente, como a Malu disse, é algo muito complicado a gente poder falar, porque fica nessa. Então, eu consigo atrapalhar o plano de Deus? Eu consigo frustrar o plano de Deus? Eu acredito que quando Deus quer, ele faz e ponto, acabou, porque ele é Deus. Só que eu também vejo assim, cara, os cristãos, por vezes, eles são muito irresponsáveis, sabe? Ele posterga muita coisa, ele deixa de gastar tempo, por exemplo, com a leitura da palavra, coração, e quer viver o sobrenatural de Deus. Então, ele não está vivendo o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus falhou no plano de ter o extraordinário para aquele momento, ter aquele poder sobrenatural para aquela hora, ou porque o cara que foi um Zé lá, que viu que perdeu o tempo. Então, assim, eu acho que a gente... Não é que nós temos esse poder de atrapalhar os planos de Deus, mas eu não creio num Deus de miséria, não creio num Deus de fracasso. Eu creio que Deus, ele é muito além do que nós podemos imaginar, né? Igual eu estava vendo um podcast esses dias, o cara falando, né? Falando, cara, imagina coisas grandiosas, imagina uma girafa com a cabeça da girafa tipo do tamanho do mundo. Aí o cara consegue imaginar? Aí o cara, consigo. Ele falou, imagina um ventilador do tamanho do sol. E aí ele, nossa, consegue imaginar? Pô, consigo, né? Ele falou, cara, imagina Deus sendo o dobro do tamanho de Deus. Aí ele consegue imaginar e o cara, tipo, não dá para imaginar. Então, o cara deu uma viajada, só que aquilo para mim fez sentido porque às vezes nós ficamos empatando os planos de Deus, ficamos travando não, porque nós não temos poder para isso. Sim. Né? Eu acho que nós não colaboramos, né? Então, acho que é isso. Nós não colaboramos com aquilo que Deus quer fazer através de nós. E aí fica essa vida de perder tempo, de achar que esse evangelho é essa michuruca aí que a gente vê,
essa coisa pai aí, que tem que ficar disputando com o mundo, tem que. Mano, Deus é extraordinariamente maior, muito além do que a gente pode pensar, né, cara? Muito bom. Eu acho que Por favor, Malu, fala aí. Obrigada. Não, é que eu lembrei, assim, falando sobre esse assunto, né, que a obra de Deus, ela é algo grande, a gente toma parte, a gente ajuda ali, mas não é porque a gente não está fazendo o que Deus mandou a gente fazer que ela não vai acontecer. É isso aí. Eu vejo, assim, essa questão da evangelização, assim, a palavra de Deus sendo espalhada pelo mundo, as pessoas conhecendo Jesus, eu vejo a obra toda, assim, como uma mãe fazendo um bolo de chocolate. Aí nós, os filhos, vamos lá na cozinha, a mamãe tá fazendo bolo de chocolate. Aí a mãe põe o banquinho e fala, quebra o ovo para mim. Entende? É a mesma coisa. O bolo vai existir. Quer a gente pegue o ovo e quebre, quer não. Entende? Assim, essa questão, por exemplo, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Cara, eu conheço muitas histórias de muçulmanos que têm se convertido porque eles têm sonhado à noite com João Batista pregando, com Jesus falando, olha, me procura, me segue. Então, tipo assim, Deus, ele ama todas as pessoas. Ele se importa com todas as pessoas. Ele morreu por todos nós. Não é porque eu vou chegar e falar, não, senhor, não estou afim de ir para a África, por exemplo, que as pessoas da África não vão ouvir falar sobre Jesus, entende? Então eu acredito que a gente tem um chamado, a gente tem uma participação. Isso é mais uma demonstração do amor de Deus sobre as nossas vidas, ele chamar a gente para participar da obra dele, sabe? Eu vejo isso como um ato de amor da parte dele. Mas assim, a gente não atender o chamado não significa que não vai acontecer. Nós, às vezes a gente esquece que nós somos muito pequenos. Nossa vida aqui na Terra é muito curta. Se a gente pegar e colocar a história do mundo, desde que o mundo foi criado até hoje, cada um de nós é muito pequeno, muito insignificante para nossa ausência interromper, atrapalhar os planos de Deus que Ele tem para as outras pessoas, que Ele tem para o mundo. Muito bom, Malu. Eu gosto muito disso que você falou, porque isso é libertador, né? Porque a gente vê uma crise gigantesca, principalmente, né, Pastor Mário, no sentido de pessoas vocacionadas por Deus a estarem no ministério, de que se ela não estiver ali, nada vai acontecer, de que ela não estiver ali, né, Deus não vai fazer, mas isso é uma mentira, porque se eu não tiver, Deus vai ter outro, Deus vai mandar outro. Sabe, a única diferença é nós termos o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Isso é incrível, porque Deus olha para a gente e fala assim, cara, eu sei das tuas falhas, eu sei do quanto você precisa melhorar em tal área, mas eu escolhi que você seja meu parceiro. E, cara, isso é um privilégio gigantesco, né? De Deus olhando para nós e falando assim, cara, mesmo que você não seja tão bom assim, eu escolhi você. Sabe? E a gente deve encarar dessa maneira mesmo, né? Existem pessoas melhores para estarem no nosso lugar, mas Deus escolheu a gente, né? E glória a Ele por isso, né? Então, que privilégio nosso de podermos estar nesse lugar. Isso. Mas se a gente negar, Deus vai mandar outro, porque o plano dele não vai parar por causa de um filho, né, rebelde que não quis dizer sim ao Senhor, né, para o seu chamado. Muito bom, gente. E queria dar uma entrada em um outro assunto que, né, a gente está focando bastante no papo de ministério, né, de chamado ao ministério, mas a gente também sabe de pessoas chamadas, né, a várias outras áreas da sociedade. Eu tenho amigos assim que têm um chamado claro de Deus a estarem na área dos negócios, né, a estarem sendo pessoas que vão financiar a obra missionária, né, pessoas que têm chamado para as artes, né, de estarem revelando a beleza de Deus através das artes. Então é incrível isso também. E existe um livro que eu gosto pra caramba, que é um livro do Tim Keller, que é Como Integrar Fé e Trabalho. É um livro sensacional. E ele tem uma frase que diz assim: algo só é uma vocação ou um chamado quando alguém nos chama a realizá-lo e fazemos o trabalho por causa de quem nos chamou e não por nossa causa. Nosso trabalho diário só é um chamado se for reconcebido como designação de Deus para servirmos ao próximo. Eu acho essa frase incrível.
Queria saber, e aí, pastor Mário, o que você acha disso, né, de estarmos em outras áreas, enfim, né, e até dessa frase mesmo do Tim Keller? Então, eu acredito que existem sim esses chamados para o cristão influenciar em todas as esferas aí da sociedade, né? E pelo que eu entendi, e resumindo essa frase aí, tipo assim, o cara que não está cumprindo aquilo que Deus o chamou, ele está perdendo tempo. Porque às vezes você pode estar, né? Tipo, ganhando bem, estando feliz, né? Mas se não é algo que Deus te chamou para fazer ali, eu creio nessa parada, mano, você está perdendo tempo. Se você está no seu trabalho ali, você não foi chamado para estar ali, porque Deus, não, de repente, não é ali que quer que você esteja, você está perdendo tempo. Então, assim, todo chamado de Deus é por uma causa, né? E para a salvação de pessoas. Então, tá bem alinhado isso aí, para não ficar. E como eu disse, o tempo tem passado muito rápido, cara. A gente mal começou o ano, já estamos aí, tá voando. E é muito triste a gente perder tempo. É muito triste a gente não ganhar almas para Jesus. É muito triste a gente fazer tudo que esse mundo tem para oferecer, menos fazer aquilo que Jesus faria. Então, acho que é perder tempo. Resumindo essa frase, pelo que eu entendi, não fazer aquilo e não estar onde Deus quer que nós estejamos é perder tempo em coisas que vão ser passageiras, né? Porque você pode estar aí ganhando bem nessa... Eu podia estar com a minha metalúrgica hoje, ia estar quase 20 anos, vai dar 17, 18 anos aí eu teria de empresa, podia estar com meus guindastes que eu sonhava, com meus caminhões, só que eu falei, cara, o que ia adiantar eu ter tudo isso, né? Se de repente ser o maior sei lá, da minha cidade que eu queria, da minha região, mas eu não ter relevância no céu, sabe? Eu não ser conhecido pelo diabo, não dar trabalho para o inimigo. Então, para mim, ia ser perder tempo. No final, a traça ia comer tudo, né? Ia ficar para a próxima aí, geração, sei lá para quem, mas eu ia estar perdendo tempo. É satisfatório estar cumprindo aquilo que Deus chamou. Muito bom, pastor. E aí, Malu, o que você acha dessa frase aí do Tim Keller, né? Essa parte de nós estarmos sendo relevantes em outras áreas também, não somente no ministério. Olha, assim, essa frase sobre você atender o chamado não pelo chamado, mas por causa de quem chamou, me fala muito a respeito de relacionamento. Tipo assim, Deus, ele é relacional. Aí ele cria o ser humano, que é um ser extremamente social, extremamente relacional. E aí, o que acontece? O chamado, todo chamado, se você for parar para pensar, como é que ele funciona? Você pergunta para Deus o que ele quer que você faça com a sua vida, com a vida que ele está te dando, né? Então, quando você atende esse chamado, você está se relacionando com Deus. Porque é ele que está te falando o que você tem que fazer, o que ele quer que você faça. E aí que esses chamados, eles sempre estão relacionados a alcançar pessoas, a estar com pessoas, a tocar na vida de pessoas. Então, você se relaciona aqui com Deus e você se relaciona aqui com as pessoas, até forma uma cruz. Isso é tão legal. Então, tipo assim... os chamados, eles são para relacionamento, é para você se relacionar com Deus, é para você se relacionar com as outras pessoas. Quando você não está atendendo o seu chamado, você está satisfazendo os seus próprios desejos, seus próprios sonhos, você está focado em si mesmo. Quando você atende, você está focado em Deus, você está focado no próximo. E é isso, você tirar o foco de si mesmo. É assim que funciona, você morre para si mesmo, é isso que está certo. A vida plena na presença de Deus é você negar a si mesmo, né? Então eu acredito que é isso, essa frase, sabe? É isso que ela traz à minha mente. Você está atendendo o seu chamado não por si mesmo, não pelo chamado em si, mas porque você está se relacionando com Deus, você está se relacionando com os outros, com os próximos. Muito bom. E legal, Malu, que você já deu uma breve introdução à nossa última pergunta, né? Que eu já vou aproveitar e te fazer, Malu, né? O nosso chamado diz mais a respeito de nós mesmos ou do nosso próximo? Porque, assim, sabemos que Deus nos dá talentos, certo? E aí, será que é pra gente mesmo? É para outra pessoa? Como é que é? É pro próximo, né, gente? Pro próximo. Porque
Quando Jesus nos chama, ele nos chama para amar o próximo, né? Ele chama a gente para tomar uma cruz e seguir ele. Então, tipo assim, cara, como é que vai dar certo um negócio que você faz pensando só em si mesmo, né? Como é que vai dar certo uma coisa que começa e acaba em você? É tipo assim, cara, é o próximo. Você ama o próximo. Para o próximo se sentir amado, para o próximo sentir o amor de Deus alcançando ele através da sua vida. Você se torna um canal do amor de Deus na vida das outras pessoas. Elas conhecem o Pai por meio de você. Elas vêm a ser salvas porque o Espírito pode usar a sua vida para elas se sentirem amadas. Para elas entenderem o plano de salvação, porque esse é o plano de salvação, é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que a pessoa fica sabendo disso? Como é que ela sente esse amor? Porque você chegar para uma pessoa e falar para ela, Jesus te ama, às vezes não é o suficiente. Mas se você olha para ela com o amor de Jesus, se você fala com ela sobre negócios, você está atendendo ela numa loja, você está lá trabalhando, o seu colega de trabalho, você trata ele assim, da maneira que ele deve ser tratado, como uma criatura que Deus criou, que Deus ama, que Deus mandou o filho dele para morrer por aquela pessoa. Se você trata ela desse jeito, aí ela conhece a Deus por meio da sua vida. Então eu acredito que o chamado tem tudo a ver com o próximo mesmo, tem tudo a ver com Deus. A gente não é nada, a gente precisa assumir um pouco mais o cenário, ser mais obra, ser mais instrumento do que indivíduo. Muito bom, Malu. E aí, pastor, o que você acha disso? Cara, eu acredito que o nosso chamado tem a ver primeiro com Deus, né? Revela sempre a bondade, a misericórdia, o amor de Deus por nós. Fiquei muito feliz de saber desse seu chamado. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém. Você resplandece muito humildade, bondade, sinceridade e tem muita vontade dentro de você. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através de todos esses ingredientes que ele fez na sua criação. Amém. E eu vejo assim, o chamado tem a ver primeiro com Deus, cara, sabe? Com Deus, porque ele que chama. Se Deus não tivesse dado ordens a nós, né, não tivesse estipulado planos a respeito disso, não ia ter nada, não ia ter chamado, né? Porque então eu acho que primeiramente vem de Deus, é por Deus, pela bondade, para mostrar o quanto ele é bom. Você vê histórias na Bíblia aí, né? Quanto que Deus é misericordioso, quanto que ele pega homens maus e por bondade visita com o Espírito Santo, faz a pessoa ter esse encontro com Jesus e por amor e porque ele é maravilhoso, ele permite que o homem também faça parte dessa história. Então, primeiramente, creio que tem a ver com ele, essa questão do chamado, e depois, realmente, como a Malu disse, com o próximo. Porque se fosse o nosso chamado para sem ter o próximo, ia ser o chamado para nós. Então, tem a ver com o próximo, é para o próximo, é para a glória de Deus, mas para abençoar o outro, né? E por fim, eu acho que tem a ver com a nossa vida, porque precisa de nós o quê? Obediência, dedicação e dependência de Deus. Então, tem a ver também com a gente, só que fica por último plano. E até porque uma vida sem compreender a respeito desse chamado, fica uma vida sem propósito, fica uma vida que vários coaches aí, vários influencers estão ficando milionários, vendendo curso, falando sobre propósito, falando sobre chamado, falando descubra seu propósito, e, né, fazendo alta performance para ganhar dinheiro, sendo que não é isso que preenche verdadeiramente. Então, acredito que, por fim, ele bate em nós e aí dispõe da gente obediência, vontade, né, humildade, e é isso. Muito bom, pastor. Eu gosto muito de uma definição assim, a respeito da nossa vida, que a nossa vida ela deve ser para a glória de Deus e para o benefício do próximo, né? Da mesma forma, o nosso chamado, né? Nós devemos glorificar a Deus e nós devemos beneficiar o próximo que está na mesma linha que a gente. Então, galera, muito bom que vocês trouxeram, né? Eu agradeço de coração por vocês terem topado participar dessa conversa. Quero agradecer também o pessoal de casa que está nos ouvindo e ficou até agora nos ouvindo também. Que Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo Conexão Universitária. Valeu, galera. Falou, Deus abençoe. Valeu.